Boa tarde, eu sou Matheus Ferreira e neste trabalho vamos abordar a extinção do contrato individual de trabalho, apresentando suas principais modalidades e como elas ocorrem na prática. Entre essas modalidades, destacam-se a dispensa sem justa causa, a dispensa por justa causa, o pedido de demissão, o acordo entre as partes, a culpa recíproca e a rescisão indireta. Ao longo da apresentação, utilizaremos exemplos práticos para facilitar a compreensão de cada situação e dos impactos que elas geram na vida do trabalhador. Além disso, também discutiremos a importância da gestão e competências para o desenvolvimento, e como isso contribui para a empregabilidade. Por fim, vamos reconectar esses temas mostrando como o conhecimento dos direitos trabalhistas, aliado às competências, podem transformar os desafios em oportunidades. Imagine a seguinte cena: Marcos, um pai de família, dedicado, chega no trabalho como qualquer outro dia, mas hoje a conversa com o chefe é diferente. Marcos, precisamos conversar sobre seu desligamento. Um instante, o chão parece sumir sob seus pés. Essa é uma realidade que milhões de trabalhadores brasileiros enfrentam anualmente. O desligamento de um emprego é um dos momentos mais delicados da vida profissional. Ele não afeta apenas a renda, mas também a autoestima, o planejamento familiar e o futuro. Mas você sabia que existem direitos que protegem o trabalhador? E ferramentas que podem transformar esse momento em uma oportunidade? Nesse vídeo, vamos explorar como uma combinação de conhecimento sobre seus direitos legais e o desenvolvimento contínuo de suas competências pode ser a chave para navegar por esse período. Veremos como essas duas áreas, que parecem tão distintas, trabalhem juntas para garantir sua empregabilidade, a geração de renda e, acima de tudo, sua cidadania. Nosso objetivo é mostrar que o desligamento não precisa ser um ponto final, mas ser uma vírgula. Um novo começo. Vamos entender os tipos de extinção de contrato e como a gestão de competências pode ser a maior aliada nesse quesito. Antes de mergulharmos nos detalhes do desligamento, é fundamental entender a base de tudo, o contrato individual de trabalho. Ele é o acordo que formaliza a relação entre empregado e empregador, estabelecendo direitos e deveres para ambas as partes. Mas afinal, o que é um contrato de trabalho? Em termos simples, é um documento ou um acordo verbal que define as condições de trabalho. Para que ele seja validado e reconhecido por lei, precisa ter alguns elementos essenciais. Elementos esses que são: personalidade, ou seja, o trabalho é feito por uma pessoa específica e não pode ser substituída por outra sem consentimento. Não eventualidade, o trabalho é contínuo, não esporádico e há uma rotina, mesmo que flexível. Onerosidade, o trabalhador recebe uma remuneração pelo seu serviço. Subordinação, o empregado segue as ordens e diretrizes do empregador. E alteridade, o risco é do empregador e não do empregado. Princípios do direito do trabalho. O direito do trabalho é construído sobre pilares que visam proteger a parte mais vulnerável da relação, o trabalhador. 3 princípios são fundamentais. Princípio da proteção, que busca equilibrar a relação, garantindo direitos mínimos ao trabalhador. Princípio da continuidade da relação do emprego, que prioriza a manutenção do vínculo empregatício. E princípio da primazia da realidade. O que importa é o que acontece na prática, e não apenas o que está escrito nos documentos. Por que é importante entender esses conceitos? Compreender esses conceitos básicos é o primeiro passo para qualquer trabalhador. É a base para entender seus direitos e deveres e para saber como agir em momentos de mudança, como o desligamento. Agora que entendemos o que é um contrato de trabalho, vamos explorar as diferentes formas como ele pode terminar. Cada modalidade de desligamento tem suas próprias regras e, consequentemente, impactos distintos na vida do trabalhador. Vamos ver alguns exemplos fictícios para ilustrar. Dispensa sem justa causa. Essa é a modalidade mais comum. O
o empregador decide encerrar o contrato sem que o empregado... Ô, viado, eu tô falando... Agora que entendemos que é um contrato de trabalho, vamos explorar as diferentes formas como ele pode terminar. Cada modalidade de desligamento tem suas próprias regras e, consequentemente, impactos distintos na vida do trabalhador. Vamos ver alguns exemplos fictícios para ilustrar. Dispensa sem justa causa. Essa é a modalidade mais comum. O empregador decide encerrar o contrato sem que o empregado tenha cometido uma falta grave. Exemplo: João, 10 anos à empresa, desligado sem motivo aparente. João dedicou uma década à empresa, de repente é desligado. Quais são os direitos de João? Ele terá direito a saldo de salário, aviso prévio, que pode ser de 30 dias, acrescido de 3 dias por ano trabalhado, até um máximo de 90 dias. Férias vencidas e proporcionais com 1/3, 13º salário proporcional, multa de 40% sobre o FGTS, que poderá sacar o valor integral do FGTS e ter acesso ao seguro-desemprego. O impacto para João é financeiramente mais protegido, mas o choque emocional e as necessidades de recolocação são grandes. Dispensa com justa causa. Aqui o empregado cometeu uma falta grave, prevista em lei, que justifica o encerramento imediato do contrato. Exemplo: Maria desligada por faltas repetitivas e injustificadas. Maria, após diversas advertências e suspensões por faltas sem justificativa, é dispensada por justa causa. Seus direitos são drasticamente reduzidos. Ela receberá apenas o saldo de salário, férias vencidas com 1/3 e o 13º salário vencido. Maria perde o direito ao aviso prévio, à multa do FGTS, ao saque do FGTS e ao seguro-desemprego. O impacto é severo, tanto financeiro quanto na dificuldade de encontrar um novo emprego com esse histórico. Agora um outro: pedido de demissão. Nessa situação, é o próprio empregado que decide encerrar o vínculo de trabalho. Exemplo: Carlos pede demissão para aceitar uma oportunidade melhor em outra empresa. Carlos recebeu uma proposta irrecusável e decide pedir demissão. Ele terá direito ao saldo de salário, férias vencidas e proporcionais com 1/3 e 13º salário proporcional. No entanto, Carlos não receberá aviso prévio indenizado, multa do FGTS, não poderá sacar o FGTS e não terá acesso ao seguro-desemprego. Vale informar que, via de regra, ele deverá cumprir 30 dias de trabalho a partir da data em que comunicou sua saída. Caso não queira permanecer trabalhando durante esse período ou decida trabalhar menos dias, poderá haver desconto nos dias não trabalhados, exceto se houver negociação com a empresa para que não ocorra o desconto. O impacto é uma transição mais planejada, mas com menos verbas rescisórias. Além disso, existe o distrato, que é um acordo mútuo entre as partes, modalidade introduzida pela reforma trabalhista, que permite que o empregado e empregador entrem em acordo para encerrar o contrato. Outro exemplo: Ana precisa se mudar de cidade e, em vez de pedir demissão, negocia um acordo com a empresa. Ela terá direito a saldo de salário, metade de um aviso prévio, se indenizado, férias e 13º salário integrais, multa de 20% sobre a FGTS e poderá sacar 80% do valor. O impacto é uma solução mais equilibrada, que oferece alguma segurança financeira para a Ana, sem ser tão onerosa para a empresa. Ocorre quando tanto o empregado quanto o empregador cometem faltas graves que levam ao fim do contrato. Outro exemplo é Pedro, em uma situação onde a empresa não pagava salários em dia e ele faltava sem justificativa. Pedro estava insatisfeito com os atrasos salariais da empresa e, por sua vez, começou a faltar sem justificativa. Em um processo judicial, é reconhecida a culpa recíproca. Pedro terá direito a metade das verbas que receberia em uma dispensa sem justa causa, poderá sacar o FGTS integralmente e terá acesso ao seguro-desemprego. O impacto é uma situação intermediária, onde ambos os lados têm responsabilidades reconhecidas. Rescisão indireta é quando o empregado demite e o empregador por justa causa devido a uma falta grave cometida pela empresa. Exemplo: Lúcia sofre assédio moral constante de seu superior e decide reincidir o contrato. Lúcia, após meses de assédio moral, não suporta mais a situação e busca a justiça para reincidir o seu contrato. Se a rescisão indireta for reconhecida, Lúcia terá o direito a todas as verbas, como se tivesse sido dispensada sem justa causa, saldo de salário, aviso prévias, férias, 13º, multa de 40% do FGTS, saque do FGTS e seguro-desemprego. O impacto é a proteção máxima para o trabalhador quando a empresa viola os direitos fundamentais.
Diante de todas essas modalidades de desligamento, a pergunta que fica é: como se preparar para o mercado de trabalho e minimizar os impactos de uma eventual saída? A resposta está na gestão por competências. O que é gestão por competências? Gestão por competências é uma abordagem que foca no desenvolvimento e na utilização de cada pessoa e no que ela tem de melhor. Seus conhecimentos, habilidades e atitudes é sobre identificar, desenvolver e aplicar essas qualidades para alcançar os objetivos pessoais e profissionais. Outro modelo é o modelo CHA, conhecimento, que é o saber, e refere-se às informações, conceitos e teorias que você adquire. H, habilidade, saber fazer, é a capacidade de aplicar esse conhecimento na prática. A, atitude, querer fazer, é a disposição, a movimentação, o comportamento para colocar o conhecimento em ação. 3 dimensões de competências: organizacionais, funcionais / técnicas, comportamentais, que são soft skills, e os 3 pilares da empregabilidade: hard skills, soft skills e networking. A combinação do conhecimento da legislação trabalhista com o investimento contínuo na gestão de competências é uma fórmula para transformar um momento de crise em uma oportunidade de crescimento. Seus direitos são o seu escudo. Suas competências são sua espada. Lembre-se, o desligamento não é o fim da sua trajetória profissional, mas sim uma chance de reinvenção. Invista em você, busque conhecimento, desenvolva suas habilidades e cultive a proatividade. Seja o protagonista da sua carreira. Obrigado por nos acompanhar.